Na aula de hoje vamos falar de pertencimento. Falando desse importante tópico, chamamos a professora Elisabetta Santoro da Universidade de São Paulo. Um ponto importante para a gente começar a situar a questão dos ítalo-descendentes no Brasil é imaginar os números. Eu vi os números, por exemplo, da Fondazione Migrantes, publicados em 2018, que diziam que há 60 milhões de descendentes de italianos no mundo. Esses números não são muito precisos, há sempre variações quando se fazem essas coisas, mas desses 60 milhões, 30 milhões estariam no Brasil. Isso diz também o site da Embaixada da Itália no Brasil. E é interessante se a gente vê de onde vêm esses números, né? Eu fui, por exemplo, olhar o que diz o relatório do IBGE de 1958, que fala de 1.600.000 italianos que teriam chegado aqui entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, e que, diz o relatório do IBGE, teriam contribuído para o progresso demográfico, econômico e cultural do Brasil. Então, é também interessante essa postura do IBGE em relação à presença dos italianos no Brasil. E é interessante se a gente olha, por exemplo, para sites de empresas que fazem consultoria jurídica migratória, como elas se definem, e publicam mapas com os descendentes, os números também aproximados dos descendentes de italianos no Brasil, a gente vê que em todas as macro-regiões brasileiras tem italianos, tem descendentes de italianos. Só no Sudeste são 20 milhões e só no estado de São Paulo, dizem esses mapas, 13 milhões. Mas a gente não sabe, ou sabe pouco, sobre quem são esses italianos, esses descendentes de italianos que estão no Brasil e que constroem efetivamente a realidade brasileira assim como a conhecemos hoje. Então, a gente poderia se perguntar, por exemplo, o que resta dessa experiência migratória no Brasil de hoje. A gente pode se perguntar se existe ainda uma ligação com essa identidade italiana e de que forma se configura, como os descendentes de italianos se sentem em relação às histórias de seus antepassados e como sentem essa ligação a uma outra língua, uma outra cultura, um outro modo de viver a vida. Para isso, já em 2013, foi criado um grupo de pesquisa que a gente chama carinhosamente de GLIM, é o Grupo de Pesquisa Língua, Identidade e Memória dos Italianos no Brasil. E esse grupo de pesquisa se dedica a coletar documentos, né? As pessoas que conversam com a gente trazem, quando é possível, fotografias, diários, cartas, documentos variados que a gente organiza e cataloga, e entrevistas. A gente faz entrevistas que chamamos de semi-estruturadas, porque elas têm um roteiro de perguntas. A gente transcreve as entrevistas e depois elas são analisadas a partir de diferentes perspectivas, de diferentes pontos de vista. E como o objetivo é ouvir os protagonistas, saber o que pensam e o que dizem os descendentes de italianos, eles estão sempre no centro, são eles que estão no centro das entrevistas, e a gente, para ouvir histórias de uma forma que seja depois comparável, criou um roteiro de perguntas. A primeira pergunta que a gente sempre faz para os nossos entrevistados é o que eles sabem sobre como seus antepassados chegaram ao Brasil, sobre as motivações, sobre esse tempo inicial, esse momento do início dessa história da migração. A segunda pergunta diz respeito ao espaço. A gente pergunta se os entrevistados sabem o que aconteceu no início, em quais cidades ou em qual cidade se estabeleceram esses antepassados, o que eles fizeram no começo, se moraram já desde o início no mesmo lugar onde moram ou continuaram morando em seguida.
A terceira pergunta é uma pergunta que já vai na ideia de ouvir como se constitui a memória dessas pessoas. Então, a gente pergunta se elas lembram de histórias que eram contadas em suas casas sobre essa relação com a Itália, sobre a relação com a família na Itália e se isso aconteceu. A quarta pergunta que a gente faz é especificamente sobre língua. A gente sabe que são poucos os descendentes de italianos que ainda falam italiano. Muitas pessoas acabam aprendendo italiano depois, mas elas não aprenderam italiano em casa. A gente, então, pergunta se na experiência dessa pessoa, do entrevistado, da entrevistada, existe alguma ligação com a língua italiana, se alguma coisa era dita, se há palavras, modos de dizer, expressões que de alguma forma permaneceram na experiência familiar. Tem uma quinta pergunta sobre identidade mais específica, porque a gente pergunta se as pessoas saberiam dizer como elas acham que eram vistos os italianos pelos brasileiros e como elas acham que eles são vistos até hoje. E uma última pergunta diz respeito às práticas de vida. A gente escolheu perguntar sobre jornais, saber se nas casas dos entrevistados circulavam jornais, eram lidos jornais, porque sabemos que no começo do século XX foram publicados muitos títulos em língua italiana que circularam em todo o Brasil, especialmente São Paulo, mas em todo o Brasil, e sempre fica a pergunta de quem eram os efetivos leitores desses jornais, dessas publicações em italiano. Elisabetta, o que sai depois dessas entrevistas? Qual é a identidade, as memórias depois das entrevistas com esses italodescendentes? Sim. Então, nas entrevistas estão com a palavra, estão eles, os descendentes. Né? São contadas, como a gente viu, histórias, são contadas memórias, são relatados fatos, que sempre são filtrados pela experiência individual e pela experiência do grupo do qual esses entrevistados fazem parte. Pode ser o grupo familiar, o grupo social, e isso que influencia a maneira como são contadas as coisas. Porque o que nos interessa não é apenas o que eles dizem, mas é também como eles dizem e por que eles dizem as coisas, contam de uma determinada maneira. De fato, a gente pensa que é o filtro da memória que vai permitir selecionar os fatos, fazer um determinado recorte. Então, é a memória individual que está ali selecionando, e a memória individual é sempre um olhar sobre a memória coletiva. Há sempre uma relação de bidirecionalidade entre a memória individual, que constrói a memória coletiva, e a memória coletiva que influencia também a memória individual. Então, esse é um dos objetivos do nosso grupo de pesquisa, tentar entender de que forma isso se organiza. Porque isso, inclusive, nos dá pistas para entender justamente o que é identidade. Se fala muito de identidade hoje. Se a gente olha o que diz o dicionário Treccani sobre a origem, a etimologia da palavra identidade, identidade vem de identitas, que é um calco do grego, e significa perfeitamente igual, significa ser idêntico. Então, a partir dessa ideia de ser o mesmo, de ser idêntico, a gente chega à ideia de pertencimento como compartilhamento de ideias, compartilhamento de hábitos, compartilhamento de tradições, valores, referências, que são, então, a maneira como se constrói o modo de viver de cada pessoa. E há, então, um processo de autodefinição. Eu sou eu porque eu pertenço a um grupo, porque eu compartilho determinadas coisas com um grupo, e de heterodefinição, ou seja, a definição do outro, que é o diferente de mim, aquele que vive e vê o mundo de uma forma diferente. Então, é justamente a existência dos outros, dos diferentes,
que faz com que nós, o eu, que está incluído num grupo que é então o nós, sente ser o que ele é, se define pela diferença, se define nesse processo de construção que muitas vezes é uma construção discursiva, é uma construção idealizada, é um modo de ver o outro através de como vemos a nós mesmos. Ao longo do tempo, foram pensadas diferentes definições de identidade. Se a gente vê o que escreveu, por exemplo, um estudioso chamado Stuart Hall, a gente vê que são pelo menos 3 os modos diferentes que a gente tem ao longo da história de entender identidade. Na perspectiva iluminista, identidade era algo fixo, algo estável, sempre igual a si mesmo e que não poderia ser alterado ao longo do tempo. Na época moderna, na perspectiva moderna, se mantém essa ideia de estabilidade, mas já com a perspectiva de que essa estabilidade é influenciada pelo ambiente sociocultural. A partir da época pós-moderna, temos uma modificação bastante substancial desse conceito, que então não é mais estável, não é mais algo fixo, mas é algo que está em contínua modificação, que é fragmentário, que se altera e que pode, inclusive, ser contraditório, pode incluir diferentes categorias com as quais nos identificamos nos diferentes momentos. Portanto, podemos entender identidade também como uma espécie de uma invenção, é uma identidade construída, que não é possível conceitualizar de uma forma única e que é um processo de busca, um processo em construção e que, portanto, só permite procurar traços, buscar regularidades, observar o modo como se fala, justamente como se fala de si e dos outros. Então, depois de ter explicado a identidade, como podemos explicar a italianidade? O que é a italianidade? Pois é. Então, a gente chama de italianidade a identidade italiana. E a gente pode pensar especificamente nessa italianidade no Brasil, né? Quais são, então, os traços da italianidade no Brasil? Seria compartilhar a língua? Seria compartilhar a comida, hábitos alimentares, a memória? Então, o que eu defendo é que essa também é uma construção. É uma construção, nesse caso, também bidirecional, no sentido de que a identidade do indivíduo influencia a construção de uma identidade coletiva e uma circulação de ideias, né? uma representações sobre o que seria identidade. E essa representação, essas ideias que circulam, influenciam as ideias individuais. Então, por isso, essa bidirecionalidade. Então, se a gente pensa, o que é a Itália no Brasil? O que a gente vê? Né? Ela é visível, ela está nos lugares, ela está nas cantinas, ela está nas festas tradicionais, ela está nas igrejas, nas missas, ainda hoje faladas em italiano, ela está nas escolas, nas placas das ruas, na arquitetura. E é uma espécie de Itália recriada, aquela que a gente vê aqui no Brasil, aqui em São Paulo. É uma Itália idealizada, inclusive, a partir da memória, e constituída por traços talvez simplificados do que pode ser um ser italiano. Tá? Se reconhecer nessa ideia, também sempre em construção dessa italianidade. E, então, o que pode representar para essas pessoas, o que pode representar para quem cresceu no Brasil, cresceu em São Paulo, com essa visão estilizada de uma Itália
recriada uma viagem à Itália. O que pode ser para essas pessoas ir para a Itália? Pode ser a passagem de uma Itália idealizada para a concretização dessa ideia. E aqui eu gostaria de mostrar 2 trechinhos em que são contados 2 episódios bastante significativos da experiência de 2 pessoas sobre a viagem para a Itália. A primeira vez que eu fui para a Itália eu tinha 4 anos e eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que eu sempre gostei. Sempre eu pedi para minha mãe para sempre voltar e desde pequena eu estudo a língua. Então, quando eu fui pela primeira vez eu ainda não falava o italiano, então foi muito difícil de entender as pessoas, de entender a cultura, entender as coisas, já que é muito diferente daqui do Brasil. Mas ao longo do tempo eu fui indo e fui conhecendo os lugares e como eu aprendia o italiano aqui em São Paulo, eu ia para lá e podia colocar em prática tudo que eu estava aprendendo. E agora foi a última vez que eu fui foi em julho e foi um choque, que eu já estou mais velha, então eu consegui conhecer muita gente, conheci muita gente nova, conversei sobre vários assuntos, vi que muitas coisas são diferentes, mas também muitas coisas são iguais. Dessa última vez que eu fui foi muito diferente, por a gente ter ficado 15 dias na mesma cidade, deu pra gente conhecer bastante as ruas e ter saído esses dias à noite e ter ido nos principais centrinhos foi diferente. Das outras vezes não, porque foi mais turismo, conhecer os lugares principais. Então você vê ou bastante turista, porque são os lugares, por exemplo, o Coliseu, você não acha os italianos, por exemplo, da minha idade passeando pelo Coliseu, entendeu? Você acha ou os turistas, ou ali, na Itália tem muita gente idosa, assim, então você não deixa de ver. Só que dessa vez a gente vai, principalmente se você for nas cidades menores, acho que você consegue ver mais gente da minha idade, as pessoas saindo juntas, enfim. Com certeza, toda vez que eu vou, aprendo alguma coisa nova. Isso eu tenho certeza. Não só da cultura, mas de palavras novas. Você entrar em contato com as pessoas que falam todos os dias. Por exemplo, as últimas vezes, quando eu fui com a escola, em 2022. Assim, eu não sabia que quando você entrava e saía de uma loja, você podia falar... Quando você saía de uma loja, de um restaurante, você falava buona giornata, buona serata. É uma forma, tipo assim, não só quando você chega e fala buongiorno, quando você sai, você fala buona giornata, buona serata. E isso é uma coisa... ser simpático, ser educado, e faz a diferença. Então isso foi um exemplo simples, mas são coisas que toda vez que você vai, você aprende e vê coisas diferentes. Bom, o primeiro impacto, né? Eu tive um grande impacto quando eu conhecia membros da família, mas o primeiro impacto, eu tinha ido para o Molise via região, né? A região estava interessada em justamente essa retomada de raízes. A região Molise estava fazendo um congresso, algumas reuniões para um comitê jovem eu ainda era jovem na época, um comitê jovem dos italianos no mundo, dos molisanos no mundo. Então, quando eu cheguei, tinha uma outra conselheira junto comigo, nós fomos de ônibus até a região e estava todo mundo conversando, tinha gente de todos os países representados, tal. E a conselheira brasileira que estava comigo, ela falou que eu fiquei quieto um tempo. De repente eu parei assim e fiquei mais pensativo. Ela perguntou o que foi. Eu só virei para ela, a gente estava na estrada de ônibus, né? Eu falei, é aqui, né? Aí ela falou, é um pouquinho mais para frente, mas já é aqui. Então, foi essa sensação que não tinha nada, não tinha uma placa que eu tinha visto e falado, olha, chegamos aqui. Não, foi realmente uma sensação de... Não era nem a sensação de cheguei, era mais uma sensação de voltei. Então, foi bastante emocionante, foi bastante... eu me identifiquei bastante com o lugar, eram as diversas histórias que meus avós sempre contavam, os lugares que você ia fazendo um mapa na cabeça, que de repente se tornam lugares reais, né? Se torna visual a experiência e o lugar.
E você se encontrou imediatamente com os parentes? Assim que o grupo inteiro chegou para a conferência, nós fomos para reuniões e tal. Na segunda reunião, no segundo dia, quando os parentes sabiam que eu estava lá, né, alguns tinham vindo para cá, alguns primos e mais um ou dois primos, tal. Quando eu cheguei lá e estava no meio de uma reunião, um primo meu basicamente me sequestrou na reunião, né? Ele chegou no hotel, bateu lá, falou: eu sei que o Henrique está aí, gostaria de falar com ele, quero levar ele para conhecer a família. E aí a própria pessoa da reunião virou e falou assim: não, vai, o melhor jeito de você conhecer o Molise é realmente indo ver suas raízes e tal. Então eu fui com esse meu primo, ele me levou de carro até a cidade vizinha, né? A gente estava em Campo Basso, é bem próximo até. A gente passou por Isérnia, foi para Maquiagódena. E aí, quando chegou em Maquiagódena, foi para mim o momento mais emocionante, porque foi um momento em que eu conheci a família que eu tinha ali. E foi o momento que eu chorava, assim, não dava para segurar, porque assim que meu primo estacionou, a gente desceu, estava claro. Eu chego a gente passou por uma ruazinha que dava num pátio aberto, e nesse pátio minha tia-avó estava pendurando roupa de costas. E assim que eu bati o olho, eu vi a minha avó. Tá viva, tal, mas as duas irmãs eram muito parecidas, então foi basicamente eu estava vendo a minha avó ali no lugar onde ela nasceu, na cidade dela, fazendo uma coisa de dia a dia. Então, quando ela virou, eu vi que era minha tia-avó, ela me viu já chorando, a gente já se abraçou, foi muito emocionante, mas foi essa, assim, foi uma viagem que não foi uma viagem só no espaço, daqui do Brasil para a Itália. Foi uma viagem que foi no tempo também, né? Então, todas as histórias que eu tinha, elas tinham tomado forma. Os parentes que eu só conhecia de nome tinham agora um rosto. A minha tia-avó, que era exatamente a minha avó. Elisabetta, é possível, então, depois de uma viagem na Itália, descobrindo as raízes italianas de centenas, milhares de famílias paulistanas, né? Renovar essa identidade, essa memória ítalo-brasileira? Com certeza. Né? Os relatos, né, que nós vimos e que nós ouvimos dos descendentes que são entrevistados por nós, então a experiência direta das pessoas que já estiveram na Itália mostra que essa Itália construída, essa construção, como eu disse, simplificada, que a gente vê aqui no Brasil, com a viagem se concretiza e é certamente modificada, porque aquilo que era uma idealização, aquilo que se limitava a ser uma estilização, de repente se preenche de novos conteúdos, de novas imagens, se relaciona, inclusive, com o que tem aqui. Então, desde a comida, os lugares, a arquitetura, de repente, quem está na Itália, quem anda pelas ruas da Itália, percebe algo do que já conhecia aqui, algo do que foi contado na família, que, no entanto, muda, digamos, preenchido, como eu disse, de novos conteúdos. Ou seja, o lugar das origens, o lugar da memória, que é idealizado e construído para essa italianidade sempre diferente, sempre em movimento, se une com o lugar da identidade brasileira ou da identidade ítalo-brasileira, que até então vivia ou existia essencialmente na memória, essencialmente no modo como as histórias foram passadas até o indivíduo. Então, com a viagem que quase se fecha um ciclo,
né, se renovam e se revêem conceitos, valores, pertencimento e se reestabelecem novas maneiras de se sentir a identidade. Elisabetta, obrigado. Antes de terminar a nossa aula, queria te perguntar uma dica que você talvez pode dar para os viajantes que vão fazer essa experiência, né, de recuperação das raízes. Bom, com certeza a ideia de voltar para os lugares dos quais muito se ouviu falar, voltar para a cidade, que é a cidade das histórias contadas pelos antepassados, é uma experiência que os relatos dizem ser de grande emoção. E, em muitos casos, as pessoas encontram nas cidades que existiam só nas histórias, encontram objetos concretos da vida dos antepassados, desde uma rua com o nome, né, do sobrenome que a pessoa tem, até descobrir qual era a casa em que morou o avô, o bisavô, qual era a profissão, se ainda há parentes, pessoas com o mesmo nome. Então, eu acho que é sempre interessante voltar para a cidade, voltar para aqueles lugares e também ver como é a Itália de hoje para que isso possa gerar novas maneiras de sentir a identidade e o pertencimento a esse lugar. Você tem um lugar preferido do coração, talvez fora dos tradicionais, né? Eu sou da Puglia, então o meu lugar é a Puglia, e não apenas a cidade onde eu cresci, mas as coisas bonitas que tem ali, desde as tradições populares, a música, a dança e a arquitetura, o mar, as paisagens. Eu posso recomendar para mesmo para aqueles que não são da Puglia, uma ida até lá. Obrigado. Grazie. De nada. Prego. Para continuar o nosso discurso, chamamos a professora Maria Carolina Casati, que vai nos dar um depoimento sobre pertencimento. Falar de pertencimento e falar de italicidade, a gente vai falar de lugares de afeto. Pensar como é que eu consigo pertencer a mais de uma cultura e por que é interessante, então, eu retomar esse outro lado da minha cultura. Por que é tão interessante eu pensar em voltar para esses lugares, mas para entender como esses lugares me afetam e quais são os afetos que eu posso experienciar nessas outras possibilidades de cenário. E como essa hibridação, essa mistura, né, ajuda também a entender a nossa identidade, também entender as nossas raízes, né? Essa mistura é típica do mundo, na verdade, mas no Brasil é até mais recente, né? Eu acho que a gente está falando aqui especificamente de como a mestiçagem, né? Se bem que falar de mestiçagem no Brasil não é lá uma coisa muito positiva, mas então vamos seguir no hibridação. Como é que essa mistura de culturas possibilitou que criássemos uma cultura que ainda fosse mais potente e mais cheia de dados do que se fôssemos só brasileiros ou se fôssemos só italianos? Acho que é disso que a gente está falando aqui. Essa hibridação vai dizer justamente respeito a o que a imigração trouxe para nós, mas como que, de uma certa maneira, a gente também influenciou lá no país de origem, né? Como é que o brasileiro se mistura com uma ideia de italiano? A gente está falando nesse curso de algo que vai dizer respeito, e eu bato sempre nessa tecla, a valores e afetos que são outros. A gente vai dizer respeito a não necessariamente eu gosto da Itália porque eu tenho descendência ou ascendência de sangue. A gente está falando de ascendência de afetos, né? Então, como que essa mistura toda possibilita, por exemplo, que aqui no interior de São Paulo a gente tem a festa do frango com a polenta, né? E que em região nenhuma da Itália as pessoas comem frango com polenta. Mas é a festa italiana do frango com a polenta. Então, quer dizer, como é que eu consigo
a partir da necessidade de existir em outro lugar, como é que eu consigo ir criando novas tradições, criando novas culturas, e aí vão fortalecer as duas, tanto o local de destino quanto o local de origem, né? E acho que outra coisa que a gente precisa pensar é voltar, né? Turismo de retorno, turismo de raiz, quer dizer, é uma volta, mas que não é uma volta estanque. A gente está falando de um trânsito, de uma relação que é dialética, né? Que é dialógica, que é o tempo todo eu tô nessa conversa, mais uma vez, pensando em cenários, mas que são cenários muito mais afetivos do que fronteiras de fato geográficas. E Maria Carolina, quais são esses afetos? Alguns exemplos. Eu acho que a gente está falando disso mesmo, de, por exemplo, eu quero ir para a Itália, sim, porque eu tenho um parente, minha tataravó era de lá e eu quero conhecer, mas eu quero voltar para a Itália porque eu gosto demais de música italiana, né? Eu gosto demais de comer, eu lembro da minha avó no domingo que tinha macarronada da nona. Todo final de semana eu vou quando tem na festa da Quirupita. Eu, por exemplo, né? Meu pai era italiano, né? Era de uma cidade muito pequena perto de Milão, de Riscaldina, que é quase um bairro, né, de Milão. Então eu tenho também essa origem, digamos, sanguínea, mas para além disso, tem outros afetos que estão envolvidos, que é pensar em como a gente trabalha com a comunidade italiana, né, aqui no Brasil, como de fato os italianos e a imigração italiana se instaurou de tal maneira em São Paulo especificamente, que a gente não consegue muito mais separar o que era brasileiro do que é italiano, né? Pensar música, pensar comida, mas acho que pensar um jeito também de viver, né? Acho que um jeito de ir trabalhando, mas também de fazer lazer, de fazer tudo. Acho que é quase um jeito italiano de ser que se misturou demais com o brasileiro, especialmente com o paulistano, com o paulista. Então acho que a gente está falando desses afetos, né? A gente está falando que não necessariamente quando você vai voltar, resgatar tudo isso, você vai ter que ir para a Fontana di Trevi. Não que não vá, mas você pode encontrar outras coisas, né, que vão te causar muitas mais sensações e emoções do que fazer aquele mesmo percurso que todo turista faz e que não te causa nenhuma possibilidade de pertencer. Pertencer é isso, eu consegui me identificar e eu senti uma familiaridade, ainda que haja um estranhamento. Sim. Parece até outra categoria, né? Os ítalo-paulistanos. Eu né? acho. Que, inclusive, é uma categoria importante para o operador de turismo, porque São Paulo, o estado, é o estado que mais, né, manda turistas no mundo, né? Que mais gera turismo para fora, né? E eu também, quando cheguei em São Paulo, senti esse jeito de casa, mesmo nunca tendo visitado antes São Paulo, eu percebi que tinha alguma coisa de Itália, que me lembrava a Itália, nessa cidade que não tem nada de Itália no visual, se você chega para ver, né? Mas parece, né? Nas coisas, nas pequenas atividades do dia a dia. E queria te perguntar, você chegou a fazer o turismo de raiz? Chegou a visitar os lugares? Eu acho que eu cheguei a fazer, porque como eu disse, quando eu vou para a Itália, não necessariamente eu vou só para Roma ou para Milão ou para cidades grandes. Eu vou para Riscaldina, eu vou para Busto Arsizio, né? Eu vou para Manopello, que é a cidade, né, da nossa Rita Blasioli. Então assim, eu vou nesses lugarzinhos e vou lá conhecer bom, por exemplo, né, meu pai chamava Ambródio Luigi e ele chamava Ambródio por conta do padroeiro de Milão, né, Santo Ambródio. E aí lá fui eu em Riscaldina para conhecer a igreja de Santo Ambródio, para ver como é que era, que esse cara passava lá, mas essa rua não sei o quê. Então assim, não, como eu estou dizendo, não necessariamente por conta do meu pai, mas é uma visita e é uma possibilidade de você conhecer outras coisas que te dá essa sensação de pertencer, mesmo que talvez você não pertença. É muito louco, assim, né? Você consegue sim entrar nesse sentimento de pertencimento. É um estranhamento. Freud vai chamar do infamiliar, né? Que é uma coisa que é parecida, mas é esquisita, me causa um estranhamento, mas eu também não consigo não chegar perto.
Acho que turismo de raiz também vai dizer respeito ao... E eu gosto muito de falar turismo de raiz, porque me dá essa ideia mesmo de terra, né? Mas que é aterrado em afetos e não necessariamente em fronteiras geográficas e políticas. Então me dá essa sensação de infamiliar, mas é familiar. Eu consigo me identificar, Sim. eu consigo pertencer a essa comunidade. A gente está falando de italianos, mas a gente está falando muito de itálicos, né? Sim. E acho que pensar em itálico é justamente isso. É pensar essa pessoa que ela faz parte de duas comunidades, pelo menos. Né? Hibridação é isso. Então eu vou acrescentando culturas, acrescentando narrativas, acrescentando possibilidades de existência e não diminuindo. Todo mundo se beneficia com isso, né? Sim. Você falou que quando você chegou em São Paulo, você se sentiu em casa de alguma forma. Começo do século, a gente sabe muito bem que tinha muito mais italiano em São Paulo do que paulistano. Né? Uhum. São Paulo era uma cidade italiana, placas em italiano, né? Era muito pesada essa imigração, né? Também incentivada pelo governo, sabemos, né? Mas acho que é isso, assim, como é que a gente não conseguiu, e ainda bem, desprender esses laços? Ainda que não seja mais a terceira, sei lá, a maior cidade, mas tá quase, italiana. Como que a gente ainda consegue manter esses laços e que são produtivos para todo mundo, né? Acho que todo mundo Sim. ganha com isso. Sim. Acho sim. que eu acho que é olhar para isso de uma forma de que todo mundo ganha. A gente vive num mundo no qual as pessoas acham que a mistura, a hibridação vai fazer com que eu perca, né? E pensar em turismo de retorno é falar, cara, eu posso aprender mais, eu posso conhecer mais, então todo mundo ganha. Ao invés de eu ter uma cultura, eu tenho pelo menos duas. Que bom. Sim. E a gente claramente poderia falar de tantas coisas e o mundo inteiro tem tantas coisas de outros lugares, né? Não é só a Itália, né? Com certeza todos os países contribuíram, né, nisso, mas eu acho que a herança italiana, nós hoje aqui falamos de Itália, né? Mas a herança italiana, tirando o Brasil e os lugares onde os italianos emigraram, ainda é muito forte. Sim. Mesmo não tendo parentes no meio, mas tem uma força afetiva, como você disse, que às vezes passa pela técnica ou passa por um evento tecnológico que você aproveitou com um engenheiro italiano, né? Por exemplo, vamos só fazer o exemplo histórico do Marco Polo. Uhum. A herança de comunicação que teve com a Ásia foi gigante e ainda permanece hoje, né? Então, o Brasil, que tem tantos italianos, né, que vieram para cá, com certeza ele tem uma oportunidade em descobrir esses lugares maravilhosos, às vezes de sofrimento, né, porque de pobreza, e é uma oportunidade para quem trabalha nesse segmento de turismo. Eu acho, e é um nicho agora que está muito em ascensão, né? Então, quer dizer, talvez... Inclusive com a pandemia, né? A gente teve essa craquelada no mercado, não sei bem o que eu vou fazer, como é que eu vou trabalhar. Essa é uma possibilidade também de se recolocar e de observar o mundo por outro ponto de vista, como você disse, inclusive profissionalmente, Sim. financeiramente. A Itália é quase um case de sucesso para se vender, né? Sim. Acho que a gente precisa de... Não podemos não dizer isso, assim. Então, é moda, é gastronomia, é turismo... paisagem, automobilismo, quer dizer, de uma arte, de uma certa maneira, a Itália consegue se vender muito bem também, como você falou, para todos os lugares do mundo. Ela conseguiu. As pessoas vão muito para a Itália e querem conhecer coisas na Itália. Mas aí eu acho que o que a gente está falando aqui é que massa, que você já sabe que tem tantas coisas boas lá, e por que você não descobre as outras? Que estão lá te esperando ser descobertas? E mais uma vez, não necessariamente por causa do sangue. Né? Eu acho que isso remete a uma ideia, inclusive, quase complicada, né? De eu só posso me relacionar graças à pureza. A gente não está falando nada disso. A gente está falando, de fato, de como que eu posso encontrar outras possibilidades e me apaixonar por outros conceitos, por outros contextos, a partir de uma viagem. Maria Carolina, você tem uma dica para os viajantes que vão fazer ou querem, né, fazer esse turismo de raiz, ou querem descobrir os lugares de família ou dos tataravós, né, até se for muito longe, né, essa herança? Eu acho que se você for procurar mesmo família, é sempre bom
entrar em contato com essas associações, né, que fazem esse trabalho, patronatos que fazem isso, que vão te ajudar a recuperar essa linha genealógica, vamos dizer assim. E claro, agora nossos operadores vão ter roteiros que vão te ajudar não só se você, né, não necessariamente porque eu quero encontrar alguém da minha família, mas procurar esses roteiros que são fora do mainstream, assim. Eu acho que você pode ir para Fontana, você pode ir para o Coliseu, você pode ver todas essas coisas, mas que tal olhar aquela ruazinha que está atrás? O que tem lá, né? Aquela bodeguinha assim, que talvez tenha o melhor almoço, né, da cidade, eu não sabia. Então acho que procura sempre esses roteiros que estão para além do roteiro turístico tradicional de massa. Eu acho que é lá que você vai conseguir encontrar grandes experiências. E do outro lado, para o agente de turismo, ao guia, ao intermediário, todos os operadores, uma outra dica, digamos. Eu acho que, bom, fazer nosso curso. Isso é bom. E além de fazer nosso curso, dá uma olhada nesses órgãos oficiais mesmo, né? Eles sempre têm sugestões, né? Tem páginas, por exemplo, que vão falar dos burgos, né? O Enit tem coisas muito interessantes para a gente ver. Então, Alessandra, não dá para você fazer sem estudar. É isso. Então, assim, não dá para esperar que vai ter... Nem nosso curso está dando uma receita de bolo. Isso não tem como acontecer. Então, acho que pesquisa, mas pesquisa para além do que todo mundo já está vendo, né? Do que é o óbvio, assim. Então, dá uma olhada nos órgãos oficiais, dá uma olhada nesses sites dos burgos e desses sites das cidadezinhas e faz nosso curso. E falando, Maria Carolina, de Burgos, eu gostaria que você desse uma dica de um itinerário do seu coração, né? Mais pessoal, que você gostou, e que seja um vilarejo, um bairro, alguma coisa. Como eu disse, eu vou chamar todo mundo para ir para Escaldina. Maravilhoso. Olha só, fica pertinho de Milão, você já vai para Milão, vê aquela cidade maravilhosa, vai na Duomo e tal, depois você pega um trenzinho, meia hora, menos de meia hora, acho que 20 minutos, você chega em Escaldina, dá uma olhada no centro da cidade, que é uma graça, tem a capela, né, tem a paróquia principal da cidade, e vai conhecer como é uma cidade, eu acho que, claro, né, você falou do meu coração, né? Então, é isso. Além de ter tido meu pai naquela cidade, então é uma cidade muito importante para mim, ela é uma cidade que ela conserva muito da Itália antiga, tem muito idoso na cidade, né? Você vê nas ruas, sentado no banquinho, né? Aquela coisa quase bucólica, assim. Mas, por outro lado, do outro lado da rua, a gente encontra restaurantes que são conduzidos por gente mais nova, um monte de criança, então a gente consegue entender essa mescla tanto da Itália tradicional quanto com a Itália moderna, numa cidade que é muito, muito, muito pequena. Bom, então, Maria Carolina, obrigado, grazie pelo depoimento e pela explicação também do pertencimento, né? E esperamos que muitos brasileiros e brasileiras possam viver essa sua experiência também, ou descobrindo também essas raízes importantes. Eu que agradeço mais uma vez, foi uma honra, um prazer poder falar dessa existência híbrida. É sempre um prazer e uma honra, então eu também espero que muita gente consiga ter essa paixão que eu tenho para falar sobre esse assunto. Obrigada.